E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no seu domingo e nós vamos falar de elétricas, empresas que vocês sempre me pedem para comentar aqui no canal, uma atualização das elétricas mais queridinhas, vamos dizer assim, né? A gente vai passar aqui pelos vendidos, vamos falar um pouco dos dividendos, um pouco do valuation, no histórico dessas empresas e o que pode estar por vir pensando em 2024, com base aí nas dúvidas que vocês têm me mandado. Então vamos lá direto aí com as empresas, começar com ela, né? A queridinha, a Taesa, é a ação que vocês mais me perguntam sobre, inclusive já me conta aí nos comentários, né, se você tem Taesa na carteira, se você está investindo na empresa, e já aproveito para se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá então, começar aqui pelo valuation, né, que é o mais importante para você entender aqui o seguinte, né, que pode vir um desconto de Taesa aí, tá? Tendo em vista que a ação hoje está negociando caro. Mas por quê que eu digo isso? Vamos entender. Para isso, é preciso analisar EBITDA e os projetos da empresa, tá? Então hoje, olhando aqui o indicador EV/EBITDA, esse indicador sinaliza para nós que a ação está cara ou barata, né? Então hoje a gente vê que está quase 40% acima da média, e como eu já expliquei aqui, né, eu não quero esse indicador subindo, eu quero esse indicador caindo para a gente poder ter o desconto. E aí se a gente comparar, por exemplo, ó, com a Transmissão Paulista, né, veja que Taesa está negociando a múltiplos mais elevados, né, olhando aí para EV/EBITDA, é outro indicativo aí de que a ação está cara hoje. Mas a gente deve observar esse indicador aqui ficando mais barato à medida que os projetos da empresa forem entrando em operação até atingirem aí 100%, tá? Alguns inclusive já estão adiantados, né? Outros nem tanto, mas estão em fase aí de finalização, né? Estão caminhando e até lá, né, por volta de 2027, 2028 já deve estar tudo prontinho operando em 100%, e com isso ela vai gerar mais EBITDA. Se a gente vê nos resultados aqui da empresa, né, ela já está gerando mais EBITDA na verdade, né? 2023 já foi 10% superior aí a 2022. Então por isso que a gente viu aí que o indicador EV/EBITDA ele já deu uma quedinha, e por isso que eu acho que ele vai continuar caindo, porque essa geração de EBITDA vai fazer o indicador EV/EBITDA ficar mais descontado ao longo do tempo, e eu já imagino isso em 2024 em diante. Não quer dizer que vai ser uma oportunidade de investimento a Taesa agora. Ainda não é isso. Presta atenção para a gente chegar lá no final, tá? Esse aqui é um indicador bem assertivo para a gente analisar, tá? Porque ele não é influenciado aí pelo mercado, digamos assim, né? Mas ele é influenciado pelo resultado em si da empresa, diferente aí de quando você olha, por exemplo, para PL e PVP, por exemplo, né? Que um dia a cotação está num preço, no outro dia está no outro, e daí a pouco o indicador já não é mais o mesmo. Aqui no EV/EBITDA você está mais fundamentado no resultado que a empresa gera de fato. Então essa métrica é quanto menor, melhor, e aí você já sabe, quanto maior o EBITDA, maior o desconto em relação ao resultado operacional da empresa, e é isso que o mercado está sempre de olho. Entendido isso, voltando aqui agora para o nosso raciocínio aqui, como ela certamente vai gerar mais EBITDA com os novos projetos, né, que estão entrando aí em fase operacional, só que o mercado já sabe disso. Essa não é uma informação exclusiva que eu estou passando aqui para você. E aí eu trago para vocês aqui os contratos em aberto de aluguéis. Veja como eles deram uma diminuída. Se eu pegar aqui desde o início de 2023, por exemplo, até hoje, né, veja que já bateu aí 1,6 bilhão, mas hoje já diminuiu bastante, né? Caiu aí para 1,3. Ainda é muita coisa sim, né? É muita gente apostando aí na queda das ações, mas já esteve pior. O que pode justificar aí, né, o desinteresse, entre aspas, dos vendidos agora em 2024 em Taesa. Podemos dizer que a empresa já superou, né, algumas questões, como por exemplo, essa questão aqui da RAP, né, com aquele corte de 50%. Pois é, isso ficou para trás, né? O último contrato foi em 2023 e pegou muita gente de surpresa, né? E acabou estourando junto com a queda do IGPM logo em seguida, e por isso, né, que 2022, 2023 os vendidos aí nadaram de braçada nas ações da Taesa, conforme eu alertei em alguns vídeos na ocasião, né? Quem me segue aí deve lembrar, mas isso é passado, ficou para trás, eram fatores fora do controle, inclusive da empresa, não dependia dela. Acho que é importante ressaltar isso. E agora, né, a Taesa tem mais controle aí do que está por vir pela frente. A receita da empresa, né, eu acredito, voltando à estabilidade, né, dentro aí de um cenário inflacionário
sob controle. Como eu falei, né, a entrada de novos projetos vão incrementar o EBITDA, vão incrementar as receitas da empresa. Consequentemente, do ponto de vista operacional, ela pode sim negociar mais descontada e o mercado olha bastante para isso, tá? E aí, se você está comigo até aqui nesse ponto, eu já te falo o seguinte, né, que ela não vai ficar mais descontada do que Transmissão Paulista, não vai. Se ficar, é encher o carrinho de Taesa, mas não vai ficar, tá? Porque a Transmissão Paulista ela está fazendo a mesma coisa, está investindo em novos projetos, além dela estar um passo à frente da Taesa, na minha opinião, né? Com as concessões muito mais longas. Já eu falo mais de Transmissão Paulista, mas você, investidor de Taesa, acho que você não vai ter tantas emoções assim daqui para frente, tá? A empresa vai seguir buscando meios aí para repor esses contratos aqui, né, que vão vencer até 2030. É um dos pontos que alimentou também os vendidos, acredito eu, mas já é mais amplamente divulgado hoje em dia, na minha visão. Já é notícia velha, acho que não há mais com o que se preocupar em relação a isso, baseado no preço que as cotações estão. Acho que o mercado já precificou isso aqui, como eu disse. Então, o gatilho aí, na minha opinião, para alta ou queda futura das ações, a gente fica mais para os futuros leilões, né? A empresa já disse que está de olho aí nesses leilões agora de 2024, já fazendo os estudos, e a depender disso, a posição do mercado pode mudar. Se ela arrematar algo vantajoso, as perspectivas vão mudar para melhor, assim como se ela arrematar algo que talvez exija, por exemplo, um aumento aí de alavancagem além das expectativas do mercado, as perspectivas mudam para pior. É mais ou menos por aí. Mas nesse ponto, acho que a Taesa tem muita expertise, né? Ela já se provou ser muito assertiva em investimentos, e com isso eu acho que até 2030, né, a empresa deve seguir remunerando aí o acionista com um dividendo razoável, né? É um dos motivos aí por ela ter tantos investidores pessoa física. E esses dividendos eles podem ser menores do que o investidor estava acostumado? Sim, com certeza vão ser, mas a empresa não vai cortar a remuneração para o acionista. Creio que vai se manter ainda adequada, né, pelo menos até 2030, onde a empresa só vai incrementar as receitas, né? Não tem vencimentos de contrato até esse período. É um pouco aí da minha visão sobre Taesa nesse momento. Aí, para a gente poder mudar de empresa, vamos só ver aqui os meses de Datacom próximos, né? A gente já teve uma Datacom em 2024 agora, né, que foi no dia 3 de janeiro, o último dia para ter direito, né, agora fica aí para o mês de maio, né? Então, a lógica aqui é a seguinte, né, chegou o mês de abril, você já tem que ver preço teto, já tem que ver o seu caixa como é que está e já programar o seu aporte, caso faça sentido na sua estratégia, caso você seja investidor de Taesa. E dito isso, então, vamos agora para mais elétricas, né? Vamos falar agora um pouco da Transmissão Paulista, aproveitando que eu já listei ela aqui na tela, né? Mas, na minha visão, uma empresa bem mais tranquila aí, né, do que a Taesa hoje, principalmente olhando aí no valuation. Mas aqui é bom a gente ressaltar, né, que recentemente surgiram muitas recomendações de venda aí para as ações da Transmissão Paulista, porque as cotações já subiram bastante, né? Como eu já falei aqui, o mercado opera muito no curto prazo, tanto é que, se a gente olhar para as posições em aberto também, né, os contratos de aluguéis aí, de quem está acreditando na queda das ações, está apostando na queda, esses contratos aumentaram bastante, né, e superaram até os da Taesa, inclusive. Olha só aí, ó, 1,4 bi de saldo em aberto contra 1,3 mais ou menos da Taesa que eu mostrei agora há pouco, né? Então, muita gente aí investindo na queda das ações de Transmissão Paulista. E aqui, no meu entendimento, é um movimento especulativo motivado mais pelo preço da ação, que já subiu muito, não por conta de eventos negativos como os que eu listei sobre Taesa várias vezes aqui no canal e que já ficaram para trás em 2023, como eu comentei. Acho que aqui é ficar de olho, porque se vier uma correção aqui, é oportunidade, porque operacionalmente, né, a ação está barata. Então, se tem gente achando caro e entrando vendido, vamos ficar de olho, porque se a cotação cair, é melhor ainda para quem investe por longo prazo reforçar o aporte, tá? E aí, em relação ainda à Transmissão Paulista, eu não preciso me alongar muito aqui, né? Porque a empresa ela fez bons arremates, né, recentemente, falando de leilões, tá com um cronograma de investimentos pesado, é um risco até, né, em partes,
porque sempre vai ter risco de execução dos projetos dessas empresas quando os investimentos aumentam muito, mas é uma empresa também com muita expertise nessa área. Eu não duvido até de que ela consiga entregar esses projetos antes do prazo, o que naturalmente melhora a receita, além ainda, né, dos reforços e melhorias que também geram aí um incremento aí da receita anual permitida, que é bem interessante aí para o negócio de transmissão. E como eu já falei aqui antes, né, os vencimentos desses contratos só depois aí de 20 anos, né, quando a gente olha aí para os contratos mais relevantes. Então, não tem muito o que falar aqui de Transmissão Paulista, está muito redondinha, muito bem encaminhada. Já vamos direto aqui para os dividendos, olhando estimativas, né, a empresa segue com possibilidade de um dividend yield na casa aí dos 8% nessas cotações atuais, R$ 26 aproximadamente. É uma empresa que o investidor vai ter que ter mais paciência, né, para ver aí um baita dividendo por ação, porque como a gente viu, né, ela está com um cronograma forte de investimentos, até porque, né, caiu aí literalmente no colo dela mais um lote. Então até 2026, virando aí 2027, esses investimentos serão fortes, e aí, né, o dividendo ele não é prioridade, entre aspas, vamos dizer assim, apesar do payout mínimo da empresa aí, né, em 75% do lucro estar mantido. Aí nesse ponto a gente fica a depender de alavancagem, tá? Se mantiver abaixo de 3 vezes, tranquilo, bons dividendos chegando. Mas de todo modo, né, com ou sem dividendos, a Transmissão Paulista hoje, como eu disse, né, dispensa comentários. Acho que é a melhor transmissora aí na minha visão, olhando principalmente para o portfólio que a empresa está construindo. E aí, né, o que está por vir, na minha visão, é bastante crescimento, é muito dividendo aí no longo prazo. Sigo bastante otimista com a empresa. Em relação à Datacom, para o possível próximo mês de anúncio, aqui em Transmissão Paulista é um pouco difícil de cravar, porque o início do ano, né, os anúncios aí são muito dispersos, né, ficaram espalhados aí entre fevereiro, março e abril, sendo que abril teve aí uma consistência um pouco maior, mas não dá para cravar quanto que vai ser. A gente vai ter que aguardar, o melhor é ficar atento desde já, com o preço teto aí já definido, porque se vier uma queda, como a gente viu, tem muita gente vendida no papel, então se cair, é aportar o quanto antes, se fizer sentido aí na sua estratégia. E aí, para a gente não se alongar, né, a gente já passa aqui para mais elétricas. Em 2024 em diante, pessoal, as transmissoras, acho que elas não vão sair de moda, né? Não tem como. Por quê? Elas têm a segurança, né, dos contratos que são reajustados pela inflação e, principalmente, né, elas não têm o risco de oferta e demanda de energia, tá? E aí eu vou listar aqui, por exemplo, né, 2 geradoras que muitos aí estão de olho, muitos investem, muitos me mandam dúvida aí sobre essas empresas, que é a Auren Energia e a própria AS Brasil. E olha só, porque aqui a gente tem o risco, eu já falei sobre isso aqui também em vídeos passados, sobre aquela questão, né, da oferta, da sobre-oferta de energia, né, que pressiona aí essas empresas. Não é o caso, por exemplo, da Auren, que vocês perguntaram muito, né, pelo menos até 2025, né, veja aí que ela já está com quase 100% da sua energia contratada, então é um respiro, de certa forma, né, apesar que 2025 está logo ali, se a gente pensar em termos de tempo de investimento, mas de todo modo é uma certa segurança, só que o mercado já sabe disso também, né? Isso aqui já está precificado e como vocês me perguntam muito aí de Auren Energia, eu acho que aqui existe o risco sim, né, por conta dessa questão da sobreoferta de energia, e aí fica a pergunta no ar, né? Será que até 2026 isso já será ou já estará equilibrado? Não saberemos tão cedo, né? Talvez por isso que o mercado não está embarcando forte aí nas ações da Auren, e aí a gente tem que ficar com aquele ponto de consolo, né? Que para o investidor é o caixa robusto da empresa. Isso é fato, né? Ela tem dinheiro aí para segurar o quanto puder, ela pode guardar essa grana, esperar o melhor momento para usar, seja agora, seja depois. Então, nesse racional, eu vejo também a Auren barata nessas cotações atuais aí, né? Próximo dos R$13, sabendo aí, né, do risco dessa questão da sobreoferta de energia, que a gente não sabe até onde vai. Mas fora isso, né, a empresa também tem condições de pagar aí um dividendo razoável, diferente, por exemplo, da AS Brasil, que é outra empresa aí que vocês sempre me pedem opinião, né? Aqui a empresa tem um negócio parecido aí com o da Auren, o portfólio de energia contratada está até em níveis melhores do que o da Auren, porém, né, a empresa tem um ponto negativo aqui, que é o fato dela não conseguir se desalavancar, né? Ela investiu pesado também num passado recente e agora, né, a desalavancagem, esse processo de redução de endividamento, ele está lento, né? Então o mercado já queria ver mais resultado aí já mais de imediato por parte da AS Brasil, na minha visão. E aí
vocês podem ver que as ações voltam a estagnar, não está pagando dividendos, inclusive, né? Muita gente entrou aí em AS Brasil com promessa de dividendos, está frustrado até então. E aí, para a gente já não se alongar, acho que começando 2024, né, dentre essas 4 ações aí que vocês me perguntaram bastante aí nos últimos dias, eu vejo ventos mais favoráveis aí para essas 2 empresas aqui, ó, Transmissão Paulista e Auren Energia. Por quê? Vejo as 2 baratas, as 2 capitalizadas, tá? Isso é muito importante, o balanço das 2 está melhor, são 2 empresas prontas para seguir o crescimento, enquanto podem pagar dividendos adequados e de forma sustentável, né? Principalmente a Transmissão Paulista. Essa é a minha opinião. Então, se você ficou comigo até aqui, me fala aí nos comentários qual dessas empresas que você investe, deixa para mim aí um comentário, uma sugestão, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!